A última técnica para a união dos transferentes de moldagem que eu vou mostrar para você é utilizando uma resina bisacrílica. Essa daqui é uma resina bisacrílica da Voco, é a Structure. Normalmente a gente vai utilizar a resina bisacrílica para fazer os mockups para casos de laminados, mas muita gente gosta de utilizar esse material para fazer a união dos transferentes. Qual é o comentário que eu faço em relação a esse material? Eu acredito que seja um material um pouco caro demais para que você utilize para essa função. Mas pela praticidade às vezes vale a pena, mas considerando que você pode fazer isso de uma forma muito mais barata utilizando as resinas Flow, eu acredito que a resina Flow ainda assim é a técnica que alia uma boa praticidade com velocidade e um material de baixo custo quando comparada à resina bisacrílica. Tá? Mas para quem comentou, para quem sempre pergunta, eu vou mostrar como é que funciona essa técnica. A resina bisacrílica ela vem nesse blister que você conecta à pistola, a mesma pistola do material de moldagem, né, do leve do material de moldagem da resina do silicone de adição, e ela tem pasta base catalisadora e mistura nessa serpentina. Como eu já falei em outras aulas, você, na hora que você vai utilizar esse material, todo material que tem essa serpentina, o começo do material você precisa descartar, porque ele não mistura direito, tá bom? E aí aqui, eu já fiz a união dos transferentes de moldagem com o fio dental, e eu vou fazer agora, olha, o acréscimo com a resina bisacrílica. Você vai com a pontinha da resina, passa sobre o fio dental e vai envolvendo os transferentes. Muita gente gosta de fazer com essa técnica porque, principalmente quando você tem vários implantes para moldar, por exemplo, no caso de um protocolo. Então, realmente, quando você observa aqui, ela é um material de polimerização química, então, uma vez que a pasta base e a catalisadora entram em contato, ela já começa o processo de polimerização. Então, você tem realmente uma praticidade, uma agilidade muito grande no processo. Essa pontinha tem um pouco de dificuldade, às vezes, de alcançar em algumas áreas, mas você vai ver que onde você não conseguiu alcançar com essa ponta, você pode utilizar a resina Flow, certo? E eu já sou mais favorável a você utilizar a resina Flow para fazer tudo. Mas ok, olha lá como foi bem rápido para fazer a união dos transferentes. Eu tive um pouquinho de dificuldade nessas áreas aqui proximais. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu pego a resina Flow, que eu utilizei para mostrar para você a outra técnica, né, onde eu só utilizo a Flow. Eu posso utilizar a Flow e complementar essas áreas, porque a adesão da resina Flow à resina bisacrílica é boa, é grande. Então, você pode utilizar a resina Flow para complementar em algumas áreas onde você não teve a quantidade de material suficiente da resina bisacrílica. Só lembrando que a resina bisacrílica não precisa da luz para o seu processo de polimerização. Ela é uma polimerização química de mistura de pasta base com catalisadora. Aqui eu vou utilizar o fotopolimerizador somente porque eu estou usando a resina Flow para complementar o processo de união dos transferentes. Mas vocês perceberam que o grosso dessa união foi feito com a resina bisacrílica. De novo, esse processo também gera uma contração, a resina bisacrílica também contrai quando polimeriza, tanto é que todo o mockup fica aderido aos preparos, justamente porque essa resina contrai, e esse é um dos mecanismos de união quando a gente utiliza a bisacrílica para fazer provisório e mockup. Mas como é que você vai reduzir esse processo de contração? Fazendo como nós fizemos com todos os outros materiais, independente do que você vai utilizar, faz a secção, faz o corte. Nesse momento você libera as tensões e, obviamente, você não vai ter que usar outra pontinha dessa daqui, olha, da resina bisacrílica, né, para fazer simplesmente as soldas nessas áreas onde você seccionou. Você pode fazer essa solda com uma resina Flow, uma pequena quantidade de resina Flow. Como eu falei para você, a resina Flow tem uma boa adesividade, aderência à resina bisacrílica, então você complementa e você faz a união com a resina Flow,
fotopolimeriza, e aí a contração que vai acontecer aqui vai ser uma contração proporcional a esse volume de resina flow que você colocou. Como esse volume é muito pequeno, a contração também vai ser muito pequena e muitas vezes insuficiente para causar qualquer tipo de alteração significante na precisão desse processo de união e, consequentemente, na união no processo todo de moldagem, confecção dos modelos de trabalho, confecção da barra para essa prótese fixa. Tá? E com isso, eu finalizo e mostro para vocês todas as opções que você pode ter para a união dos transferentes de moldagem. Eu, preferencialmente, gosto muito mais de fazer a união dos transferentes primeiro com uma resina fotopolimerizável de consistência normal, para não precisar usar o fio dental, e depois complementar com a resina flow. A ideia principal desse hands-on é mostrar para você que, independente do material que você utilizou, você pode utilizar o material que você mais gosta, que você mais tem afinidade, mas o importante é reduzir essa contração de polimerização do material que você utilizou, fazendo o corte da barra e a união com uma pequena quantidade de resina. Isso com certeza vai fazer muita diferença na rotina do seu consultório, na agilidade dos processos, da precisão que você precisa ter para fazer as suas próteses fixas sobre o implante.